e adora o Senhor. Irmãos, adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Adorar a Deus quando a conta bancária, irmãos, está positiva, quando tem uma reserva de dinheiro lá é fácil. Glorificar e exaltar o Senhor enquanto você tem carro para andar para cima e para baixo é fácil. Quando tem gasolina para você andar é fácil. Adorar a Deus enquanto você tem saúde é fácil. Adorar a Deus quando você está empregado é fácil. Adorar a Deus quando Ele está respondendo a tua oração é fácil. Adorar a Deus quando as portas estão abertas é fácil. Mas eu quero ver adorar a Deus na hora da luta, na hora da adversidade. Quando a saúde falta, quando as portas estão fechadas, quando a conta bancária está negativa, aleluia, quando há enfermidade dentro da casa, eu quero adorar a Deus. Quando o seu pastor fala não, quando a missionária fala não, aí eu quero ver adorar a Deus. Quando no ciclo de oração não está caminhando como você queria que caminhasse, aí eu quero ver adorar a Deus nessa hora, irmão. Aí eu quero ver você ser crente pentecostal nessa hora. Aí eu quero ver você dar língua estranha nessa hora. Aleluia. Quando seu pai fala não, quando a sua mãe fala não, aí eu quero ver, irmão, adorar. Eu quero ver, servir a Deus nessa hora. Porque adorar a Deus na bonança, irmão, é fácil. Aleluia, Jesus. Eu saí lá da Brasilândia hoje para vir para cá. Peguei um carro emprestado, porque eu não tenho carro. Eu vim glorificando dentro do carro, né, irmão? É meu, mas não é meu, do automóvel. E se tivesse que vir de ônibus? Atravessar a Macedônia não é longe. Tem que passar por cada beco, cada viela, cada escadão. Mas temos que adorar o Senhor, irmão. Temos que adorar o Senhor. Temos que adorar o Senhor. Quantos podem adorar o Senhor nessa noite? Quantos podem adorar Deus nessa noite? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar nessa noite? Aleluia! Adore, adore, adore. Adore Ele nessa noite. Aleluia! Soprando onde você trabalha é permissão de Deus. Este vento que está soprando no teu ministério, irmãos, é permissão de Deus. Aleluia! A resposta da oração ainda não veio porque Deus ainda acha que não é o tempo. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Ele ouviu a oração, mas Ele vai responder na hora certa, na hora certa. Porque Ele ouviu a tua oração, Ele tem visto o teu gemido, Ele tem contemplado as tuas lágrimas, irmãos, Ele tem visto, aleluia! Alegra o teu coração, crente, nesta noite. Ainda que você sabe que é o adversário, mas ele tem limite, o Senhor colocou limite, é até aqui que você vai. Não vai passar daqui. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deixa o Espírito de Deus te envolver nessa noite. Deixa o Espírito de Deus visitar a tua alma nessa noite. Deixa o Espírito de Deus invadir o teu coração nessa noite. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida nessa noite. Aleluia! Deixa Ele fazer. Irmãos, a Bíblia diz que o vento que veio do deserto, que bate nos quatro cantos da casa onde se encontravam os filhos de Jó, este vento, infelizmente, tem batido nos quatro cantos da casa. E quando nós falamos casa, irmãos, existem vários tipos de casa.
E a casa que eu quero falar nesta noite é a casa, igreja. Pessoas, que nem o nosso irmão falou hoje, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de amar o próximo. Porque quando o vento do diabo vem lá do deserto e bate nos quatro cantos da casa, lendo o texto de Jó, o capítulo 1, porque todo o livro de Jó, eu acredito que ele se resume no capítulo 1. Porque quando nós olhamos para o capítulo 1, nós temos essa família, o que existia nessa família, uma das primeiras coisas, uma das primeiras colunas que eu vejo, irmão, dentro dessa família é união. Havia união dentro dessa família. A Bíblia diz que nos banquetes que eram feitos na casa dos filhos, a Bíblia diz que os 7 homens, eles se reuniam, e eles olhavam um para o outro e falavam: falta mais as nossas 3 irmãs. Vai buscar nossas irmãs, porque enquanto elas não chegar, a festa não está completa. Nós não podemos se assentar à mesa para banquetear. Havia uma união, havia uma preocupação com outras irmãs que estavam lá do lado de fora, que ainda não haviam chegado na festa. E o diabo olha para isso, para uma dessas colunas, a união. E quando eles se reuniam, irmãos, era festa, era banquete, havia alegria. É uma outra coluna que eu vejo que havia dentro desse texto do capítulo 1. União, alegria, existia ali, nesta família. Aleluia. E quando eu olho para essa família de Jó, existia ali o amor. Amor entre as famílias. Amor entre os irmãos, amor do pai com os filhos. Havia uma comunhão tão grande. Essa era a terceira coluna dessa história que eu vejo. E quando eu olho para, continuo olhando para o texto, uma quarta coluna eu vejo. Havia adoração, união, alegria. Existia amor e existia adoração no meio dessa família. Porque a Bíblia diz que Jó, pensando que seus filhos haviam pecado contra o Senhor, ele oferecia sacrifício, santificava todos os seus filhos, e eles iam oferecer o sacrifício e adorar ao Senhor. Eles iam adorar ao Senhor. E eu te pergunto nessa noite, irmão, essas colunas que foram citadas aqui ainda existem no ciclo de oração? O ciclo de oração ainda está unido, ainda existe, ou o vento já bateu e já derrubou essa coluna? Dá um sinal, pelo amor de Deus, nessa noite. Se ainda existe essa coluna, glorifica o Senhor. Se ainda existe essa coluna, exalte a Deus nessa noite. Mas se não existe mais essa coluna de união, irmão, começa a pedir misericórdia nessa noite, porque Deus vai entrar com providência. Adora, eu peço misericórdia, irmãos. É a opção que Deus te dá nessa noite. Quando pedimos misericórdia é porque Deus, irmão, tem que entrar com providência. Mas se existe união, temos que adorar a Deus, porque é uma coluna que o diabo não tocou ainda. Eu quero saber, irmão, se existe ainda a segunda coluna, existe alegria ainda no ciclo de oração. Você vem ainda com alegria para ensaiar, você vem com alegria ainda para um culto como esse. Existe ainda alegria, existe alegria em nós nessa noite, esse termo. Começa a adorar a Deus, se não tem, começa a pedir misericórdia. Tem que ter união, tem que ter alegria. Onde tem união tem alegria. Onde tem união tem alegria. Onde tem união tem alegria. Já viu o filho rebelde? O filho, quando ele está rebeldia, ele sabe que o pai está bravo. Ele não quer voltar para casa. Porque ele sabe que quando ele chegar em casa, o pai vai estar bravo. Aí ele não volta. Porque o pai está esperando para dar bronca. Aí o que acontece? O filho não volta. Não tem união. Porque se tivesse união, o filho voltava. Não tem alegria. Aleluia. Tem amor ainda, irmão. Tem amor, tem amor, tem amor, tem amor. Tem amor. É a terceira coluna. Tem amor ainda no meio da igreja. Ainda existe amor no meio da igreja. Ainda existe amor no meio do ciclo de oração. Ainda existe, ainda existe. Porque se não existe, começa a pedir misericórdia nessa noite.
de amor. Aleluia. Tem adoração sincera, irmão. Tem adoração sincera. Você veio adorar aqui com sinceridade? Você veio adorar aqui nessa noite com sinceridade? Ou você veio mostrar para o pregador que você adora com verdade? Aleluia! Ou você veio se apresentar aqui como igreja? Ou você veio se apresentar para o pregador? Ou você veio se apresentar para o pastor, para a pastora aqui nessa noite? Aleluia! Existe adoração, irmão, nessa noite. Existe adoração. Adoração sincera. Adoração verdadeira. Deus, quando Ele fala de Jó para o adversário, o Senhor fala: tem visto o meu servo Jó? Homem sincero. Irmão, sinceridade não se compra em shopping. Sinceridade não se acha em farmácia. Sinceridade, irmão, não se compra pela internet. Sinceridade não acha no Facebook. Não acha no Twitter. Aleluia. Não acha, irmão, no mercado, onde, na rua onde você mora. Não. Sinceridade não existe lá, não. Sinceridade, existe ainda sinceridade. Ainda existe sinceridade. Jó, quando ele ia adorar a Deus, existia sinceridade. E Deus recebia porque via sinceridade. Ainda existe a sinceridade. Ainda existe. Sabe aquela sinceridade de abraçar e sentir aquele impacto do Espírito no abraço? Existe ainda aquela sinceridade quando você pega na mão do seu irmão. Aleluia, você sente que Deus quer te usar para entregar uma profecia. Você sente que Deus quer usar você para entregar uma revelação. Existe uma sinceridade neste ponto ainda. Quando te dá a oportunidade para pegar neste microfone, você já começa já com aquele temor. Porque quando existe o temor de Deus ainda na vida do crente, irmão, eu estava aqui, minha perna estava tremendo, irmão. Existe ainda essa sinceridade, cantor. Existe ainda pregador nessa noite. Você que adora no seu coração, ainda existe essa sinceridade. Mocidade, ainda existe sinceridade dentro de Deus nessa noite. Ainda existe, irmão. Se existe, adore. Se existe, adore. Se existe, adore. Se existe sinceridade, adore, irmão. Porque na hora que você estiver adorando Ele com sinceridade, sabe, essa enfermidade Ele vai arrancar. Sabe, essa tristeza na alma Ele vai arrancar nessa noite. Quando existir sinceridade, irmão, aquele que você está orando lá pela tua casa, lá, Deus está visitando. Se existir sinceridade, Deus está visitando. Aleluia! Existe ainda, existe, irmãos, existe. Oh, xarabia coma nagasou de comanai. Canabia coma nagasou de comanai. Xarabacarabacarabacarai. Ainda existe, ainda existe, ainda existe. Ainda existe. Aleluia! Se existe o Espírito de Deus está te visitando, se existe o Espírito de Deus está te visitando, se existe Ele está te visitando. Irmão, Deus tem entregado cada profecia dentro deste lugar, Ele me fala nessa noite. Mas o Senhor disse que tem vaso aqui, irmão, vaso que tem medo. Mas o Senhor manda te dizer, mas nesta noite, aquilo que Deus te passa, aquilo que Deus te mostra, pode entregar porque é de Deus, é de Deus, é de Deus. É de Deus. Mas não adianta esconder nessa noite de Deus. Deus sabe por onde você anda. Deus sabe por onde você passa. Deus sabe aquilo que existe no teu coração nessa noite. De sinceridade, meu Deus entende. De sinceridade, meu Deus entende nessa noite. De sinceridade, Ele entende. Deus entende, Deus entende. Deus sabe onde existe temor aí, Deus sabe, Deus sabe. Onde existe temor, Deus sabe. Onde existe temor nessa noite, meu Deus sabe. Ele sabe, Ele sabe, Ele
se apresentar de um jeito aqui, quando chega na tua casa você é outra pessoa. Não adianta se apresentar aqui de uma forma, não adianta aqui que você é outra pessoa. Não adianta, não adianta. Eu vou só pedir misericórdia nessa noite, porque Deus tem restauração neste lugar. Deus tem renovo neste lugar nessa noite. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer receber dom de Deus nessa noite? Pede misericórdia nessa noite. Pede para que Deus te ajude e te desvie dos caminhos tortuosos nessa noite. Aleluia! Abra a tua boca nessa noite, adora a Deus, aproveite essa oportunidade que Ele te dá nessa noite. Adore! Há uma nuvem de glória neste lugar, uma nuvem de glória neste lugar. Há um vento do Espírito que sopra nos quatro cantos dessa igreja nessa noite. Aleluia! Você veio oferecer algo para Deus aqui nessa noite, então ofereça, ofereça, ofereça. Ofereça aquilo que você veio aqui nessa noite entregar para o Senhor. Porque o diabo, irmãos, ele não vai parar, ele não vai desistir enquanto não vê você na bomba. Enquanto ele não vê você desviado, ele não vai cessar, ele não vai parar. Enquanto o diabo não vê você caindo no adultério, ele não vai desistir. Enquanto ele não vê você voltando para as drogas, ele não vai parar. Enquanto ele não vê você irmão, fora do ciclo de oração, ele não vai desistir. Ei, jovem, nessa noite, enquanto o diabo não vê você fora do grupo daí de jovem, ele não vai desistir de você, não. Mas como assim, pregador? Que mensagem é essa que você entra agora? É o capítulo 2 que nós lemos, irmão. O diabo viu, irmão, que ele tocou nas empresas de Jó. Jó continua com a sua sinceridade diante de Deus. O diabo viu que tocou nos filhos de Jó, irmão. Tocar nos nossos filhos, irmãos. Quem não é pai aqui, quem não é mãe, ainda não tem nem noção do sentimento de pai e o sentimento de mãe. Mas quem é pai, quem é mãe aqui nesta noite? Aleluia. Irmãos, hoje à tarde eu estava sentado na sala da minha casa com meu filho. E meu filho hoje foi numa escolinha de futebol lá com outro priminho dele, meu tio levou. E já há algum tempo ele quer estar nessa escolinha também. E ele, irmão, sentado no sofá de um lado e eu sentado do outro. E daqui a pouco ele olha para mim e falou: pai, posso te pedir uma coisa? Eu falei: pede. Na hora que ele foi pedir, irmão, já começou a chorar já. Falou: pai, me coloca na escolinha de futebol. Irmão, a vida financeira nossa não é fácil. Paga aluguel, é perua, é escola particular, é material, é uniforme, é tanta coisa. E agora ainda, né, o sonho de todo pai crente é que o filho seja levita, é que o filho seja pregador. E agora nesse ano aqui, lá na escola que ele está, vai abrir aula de música e ele já foi matriculado já para fazer violão. E agora? Um pedido dele chorando. O que eu faço? Você, o que você faria se fosse seu filho pedindo para você? Corta o coração, não corta? Falei: espera a mãe chegar. E ele ainda apresentou no papel, irmão. Ele já estava escondido já no canto do sofá. Ele trouxe já o orçamento do papel, lá no papel tudinho. Valores, dias de treino. Então, irmão, quando o diabo toca nos filhos de Jó, ele falou: agora eu vou acabar com Jó. Eu vou levar Jó à lona. Mas ele se enganou. Porque é aí que Jó se fortalece e adora o Senhor. Aleluia! Irmão, não desista, irmão. Tenha mais um pouco de paciência. Tenha mais um pouco de paciência. Pastores nesta noite, tenha mais um pouco de paciência. Você que faz parte de grupo nesta noite, tenha mais um pouco de paciência. É só uma fase, vai passar. É só um vento, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar.
novo. E o Senhor diz para ele, de onde vens? E ele fala, de rodear a terra e de passear pelo meio dela. E o Senhor fala de novo, você tem visto lá meu servo Jó? Ainda que você tenha tentado me colocar contra ele, e tocado em tudo aquilo que ele tem, você percebeu que ele continua sendo sincero? Você percebeu que ele continua com a mesma integridade diante de mim? Você percebeu que ele continua ainda temendo a mim? E o diabo, irmãos, ele não desiste. E ele fala, pele por pele, e tudo que o homem tem, ele dará pela tua vida. E o Deus ainda fala, pode tocar nos seus ossos e na sua carne, só poupa a sua vida. Novamente, Deus colocando limite nas adversidades. Percebeu, irmão, nessa noite, através da revelação da palavra, que Deus coloca limite nas adversidades? Até onde você está passando, é onde você vai aguentar, irmão, não vai passar disso. Porque Deus não vai deixar você passar por uma situação que você vai parar no meio do caminho e vai murmurar do seu Deus. Não! Aleluia! Desemprego, fica tranquilo. Está desempregado, fica tranquilo. Não é uma fase, vai passar. Enquanto você estiver nesse deserto, Deus vai enviar a maná do céu. Deus vai enviar a maná do céu nesta noite. Ele faz o urubu virar garçom. Fica tranquilo. E a Bíblia diz que Satanás rapidamente sai da presença de Deus e toca em Jó. E a Bíblia diz que Jó ali então fica enfermo de uma enfermidade maligna, chagas. E a Bíblia diz que Jó então ele pega uma telha para se coçar. Irmãos, quem aqui queria estar no lugar da mulher de Jó? Porque se nós olharmos para as riquezas que ele tinha, dono de 4 empresas, irmão, pensa, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, né? 500 jumentas de boi, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento. Hein? Quem não queria? Qual é a mulher aqui que não queria ser, né, esposa de um homem poderoso desse? No Oriente a Bíblia diz que não havia homem como Jó, irmão. Imaginem a luxúria da casa de Jó, os banquetes, quando ele se assentava na mesa para tomar um café. Imagine as melhores frutas na mesa. Imagine na hora, irmão, do almoço, os banquetes, mesa farta, na hora da janta, mesa farta. Quando Jó abriu o seu guarda-roupa, tinha roupa lá que talvez Jó não tinha nem usado ainda. Quem não queria ser mulher de um homem desse? Poderoso. Mas e na hora da adversidade de Jó? E na hora da prova? Porque nós vemos aqui, irmão. Ela fala, você ainda continua com a sua sinceridade? Amaldiçoe-se seu Deus e morre. E Jó então diz ela, olha, assim como fala qualquer doida, você fala também. Recebemos o bem de Deus com prazer. Por que não iríamos aceitarmos as adversidades, o mal? Mas irmãos, eu entendo que estar no lugar da mulher de Jó não é fácil. Porque se nós, irmãos, formos, analisar o livro de Jó, nós vamos observar em Jó capítulo 3, versículo 24, Jó capítulo 7, versículo 5, Jó capítulo 9, versículo 18, lá no livro de Jó capítulo 16, versículo 16, todas essas referências onde fala sobre as enfermidades de Jó. Por causa dessa doença que Jó está, irmãos, a Bíblia diz que faltava ar. Jó tinha hora que ele tentava respirar e não conseguia respirar. Na hora da sua alimentação, às vezes ele engasgava porque faltava ar. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo de número 7, versículo 5, Jó tinha uma ferida dentro dele, no seu corpo. E a Bíblia diz que saía, vermes de dentro de Jó. Pense, irmão, ficar do lado de um homem desse. Um homem que você, a qualquer momento, ele ia morrer na sua frente. Não conseguia respirar. Faltava-lhe o ar. Tinha enfermidades que saía verme de dentro dele. Para que os irmãos possam ter noção da doença de Jó, no capítulo 19, no versículo 17, a Bíblia diz que o mau hálito era intolerável pela sua mulher. Olha só, irmão. Jó, ele tinha um mau hálito que a sua mulher não suportava. Ela não conseguia ficar próximo do seu marido.
É por isso que o texto fala, no versículo 8, que Jó, tomando um pedaço de telha, para raspar com elas as feridas, assentou-se no meio da cinza. No original, cinzas quer dizer, Jó se assenta no lixo. A sua mulher não conseguia conviver com ele por causa do seu mau hálito. Não conseguia se aproximar dele por causa do seu mau hálito. E agora, irmão? Faz sentido o que ela disse ou não? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A Bíblia diz, irmãos, que por causa disso, os 3 amigos de Jó se reúnem. Eles vêm para visitar Jó. E eles olham Jó de longe, mas só que eles não reconheceram. Tamanha era a enfermidade e a situação que Jó encontrava. Então a Bíblia diz que eles ficam de longe. A Bíblia diz que eles ficaram durante 7 dias, 7 noites, mudo e calado, como se tivesse de luto, achando que Jó não iria passar daqueles dias. Pensavam eles que Jó iria morrer. Pensavam que Jó não